Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar em mais uma aula de matemática para o 8º ano. Eu sou a professora Emanuela. Dando continuidade aí aos assuntos estudados nas aulas anteriores, nós aprendemos a resolver problemas com grandezas diretamente proporcionais. Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando um pouquinho disso, só que agora resolvendo problemas de grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Vamos lá? Então, relembrando aí o que são grandezas inversamente proporcionais, nós temos que grandezas elas são inversamente quando a gente percebe que uma informação, quando aumenta, a outra vai tender a diminuir. Elas vão ter razões de proporções contrárias, certo? Então, observe as informações, vamos aí compreender como resolver esses problemas em duas situações. Então, a primeira diz assim: observe as informações e destaque no pacote de rações para cachorro. Então, nós temos aqui pacote de ração para cachorro e nós temos que o rendimento sugerido, né? Então, ele sugere que uma porção diária seja dada de 200 gramas. Com essa porção diária de 200 gramas, o pacote vai durar 45 dias. E aí a questão que vem é, imaginem aí, se a gente aumentar a quantidade dessa porção diária, será que ainda vai durar 45 dias? Então, se em vez de dar 200 gramas eu der 300, será que ainda vai durar 45 dias? Não, né? Eu vou estar comendo mais, o tempo de duração ele vai ser menor. Então, nesse caso, a gente fala que nós temos grandezas inversamente proporcionais. Veja, aumentando a porção diária, o tempo de duração ele diminui, certo? Então, são grandezas inversas. Uma aumenta, a outra diminui. Então, vamos calcular aí por quantos dias esse pacote é suficiente para servir uma porção de 250 gramas. Então, como na aula anterior, eu montei aqui uma tabela onde nós temos a quantidade em gramas de ração e a quantidade de dias. Para durar 45 dias, a minha quantidade de ração tem que ser de 200 gramas. Se eu aumentar para 250, quantos dias vai durar? Então, veja, o que aconteceu aqui com a quantidade de ração? A gente tem um aumento. E a gente consegue perceber que a quantidade de dias vai ser menor, porque se está consumindo mais, aquele produto vai durar menos. Então, observe que as setas estão aí indicando que é um problema inversamente proporcional. E aí, o que é que a gente tem que ter atenção em problemas inversamente proporcionais? Em inverter uma das razões. Então, uma das razões, a gente vai escrever o inverso dela, ou seja, fazer uma troca com o número de cima pelo número de baixo, tá? Nesse caso, eu vou optar por fazer na segunda razão. Então, vou escrever a primeira aqui, ó, da forma que está, e a segunda eu faço essa inversão. Então, sempre a gente tem que fazer em problemas de grandezas inversamente proporcionais essa inversão de uma das razões. E aí, prosseguimos com o processo normal de multiplicar o meio pelos extremos. Então, eu vou ter aqui, ó, 45 vezes 200. Né? E vou ter aqui, ó, os meios, 250 vezes x. Então, quando a gente faz aí 45 vezes 200, a gente vai encontrar aqui, ó, 9.000, né? 250 vezes x fica 250x. Resolvendo aqui essa equação, eu divido aqui ambos os termos por 250. Né? Então, 250 dividido por 250, a gente encontra aqui apenas x. E
9.000 dividido por 250, a gente encontra 36, ou seja, x é igual a 36. Significa que, se eu aumentar a porção da minha ração para 250 gramas, essa ração agora só vai durar 36 dias, ok? Mais uma vez, esse problema, ele traz apenas duas grandezas, que é a quantidade de dias e a quantidade de ração. Mas nós podemos ter problemas em que nós temos mais do que duas grandezas, como é o caso do exemplo a seguir. Então, vamos lá. Olha só. Jonas quer fazer em um HD externo o backup de arquivos que estão em seu notebook. Na última vez que ele fez esse procedimento, ele anotou que para 10 gigas, com uma taxa de transferência de 60 megapixels, o tempo foi de 22 minutos. Então, ele anotou isso aí. E agora ele quer saber de quanto tempo será o backup se a taxa de transferência for de 50 megapixels por segundo e ele selecionar 15 gigas de arquivo. Então, veja que nós temos aqui três informações: o tamanho do arquivo, o tempo e a velocidade inicial. Então, a gente organiza aqui essa tabela com essas três informações. Só que aí o que a gente vai perceber? Que as grandezas do tamanho de arquivo e do tempo são proporcionais. Porque, pensem aí, quanto maior o meu arquivo, maior vai ser o meu tempo. Não é isso? Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai imaginar que a taxa de transferência continua de 60 megapixels, que ela não sofre alteração, e aí a gente vai calcular o tempo para transferir 15 gigas, tá? Então, supondo que essa taxa não sofreu alteração, 10 gigas levou 22 minutos, 15 gigas vai levar quanto? Então, a gente vai montar aqui as frações, ó. 10 sobre 15. Como a gente percebe que é direto, porque quanto maior o arquivo, mais tempo, eu não vou precisar inverter nenhuma, tá? Vou botar aqui um x. E aí a gente faz a multiplicação dos meios pelos extremos. Então, os extremos, 10 vezes x, igual a multiplicação dos meios, que vai ser 15 vezes 22. Então, 10 vezes x, 10x, 15 vezes 22 vai dar 330, certo? Dividindo aí todo mundo por 10, para retirar esse quociente aqui do x, nós vamos ter que x vai ser igual a 33. Ou seja, se eu mantesse a velocidade da primeira transferência de 60 megapixels, para transferir 15 gigas, eu ia levar 33 minutos. Aí, o que a gente vai analisar agora? Que 33 minutos era se eu tivesse essa velocidade de 60 megapixels. Só que eu não tenho. A minha velocidade, ela diminuiu. Não foi isso que a questão disse inicialmente? Então, a velocidade, ela está aqui diminuindo. Se a velocidade, ela diminui, o tempo de transferência, ele vai aumentar. Então, é inversamente proporcional agora. Então, veja, eu vou calcular o tempo com uma velocidade menor, porque eu sei o tempo para a velocidade constante, inicial do problema. Então, nesse caso, por ser inversamente, a gente vai se atentar a inverter uma das frações. Nesse exemplo, eu vou inverter a primeira fração. Então, se é 33y, eu vou botar y por 33. E vou igualar aqui, ó, a segunda. Lembrando que quando o problema é inverso, a gente só inverte uma das razões, ok? Fazendo aí a multiplicação dos extremos, então, y vezes 50 igual a multiplicação dos meios, 33 vezes 60.
ok? Então, y vezes 50 dá aí 50y. 33 vezes 60 dá aí 1980. Vou dividir todo mundo pelo quociente aqui de y, que é 50. Eu vou encontrar que y vai ser igual a 39,6. Ou seja, a gente vai dizer aí que vai levar 39,6 minutos para transferir os 15 gigas com a velocidade menor, de 50 megapixels por segundo, certo? Bom, pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje. Até a próxima!